Pode sentar, por gentileza. Os dois principais versículos, na verdade, as duas passagens principais da história de Neemias estão no capítulo 1 e no capítulo 6, que é o que praticamente em todos os cultos nós temos lido, que são esses versículos, né? Neemias 1, 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E o outro, que seria o Neemias 6, versículo 15, que eu creio que já a maioria, se não todos, né, já devem ter decorado esses dois versículos, que está escrito no versículo 15 do capítulo 6. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Aí que está, entre o primeiro e o último versículo tem nós. E é isso que faz a diferença. Esse tempo, esses 52 dias, para Neemias, esse tempo passaria de qualquer jeito? Para aqueles homens de Jerusalém, esse tempo passaria de qualquer jeito? Passaria. Para aquelas pessoas que, como diz a palavra, como disse o Hanani para o Neemias, os sobreviventes que vivem em grande sofrimento e humilhação, para eles, esses 52 dias passaria de qualquer jeito? Passaria. E aqui você já percebeu que todos os grupos que eu perguntasse aqui, passaria de qualquer jeito? A resposta seria a mesma. Sim. Esse tempo passaria de qualquer jeito. E estes dois versículos, que na verdade são a base, né? Eles, por causa destes dois versículos, é que existe o livro de Neemias. Porque ele fez algo épico, ele fez algo memorável, ele fez algo admirável e levou pessoas a fazerem também. E então a gente sabe que esse grupo de pessoas encabeçadas por Neemias, durante esses 52 dias, fizeram isso. Para mim, para você, estes 52 dias também vão passar de qualquer jeito. Vão ou não vão? Qualquer jeito, vai passar. Ou seja, tem gente que estava nessa época aqui vivendo derrota, fracasso, miséria, sofrimento. E que passou 52 dias e a pessoa, ela fez a mesma coisa que ela fazia sempre. Fazia reclamar, fazia murmurar, fazia matar o tempo. A bispa já fez um culto, eu lembro, lá na Celso Garcia, sobre matar o tempo. Quanta gente que mata o tempo, que faz nada com o tempo que tem. Nada, sabe? Faz algo que não se aproveita, que não se alegra, que não se admira, que quando termina aquilo, não olha o que fez e fica melhor. Olha, que bênção, fiz isso, realizei isso. Olha, estava envolvido com tal situação. Né? Não. Então, esse é um momento que cada um de nós temos a oportunidade, como tiveram aquelas pessoas. E uma das palavras-chave desse propósito é oportunidade. Outra que nós temos falado é a sensibilidade. Coisas que neste momento, que com o favor de Deus que nós temos agora, nós estamos incomodados. Ou seja, eu não estou satisfeito com tal coisa, eu não estou contente com tal situação da minha vida, eu não estou feliz com isso. Então, isso aí tem Deus. É Deus
me movendo. É Deus me levando a alterar coisas. E aí eu tenho um portal onde tem mais oração, onde tem mais jejum, onde tem mais esse envolvimento com a palavra, para que eu não apenas faça algumas coisas, mas que eu faça debaixo dessa cobertura, que eu faça com o propósito certo, que eu faça com a intenção certa. Opa, estou fazendo isso aqui, mas qual que é a minha intenção aqui? Eu tenho visto pessoas, ouvido, que têm dito isso, olha, eu estou fazendo algumas coisas, mas eu não estou fazendo como eu fazia antes. Eu não estou tendo a mesma atitude, eu não estou tendo a mesma postura que eu tinha antes. Eu tenho um temor diferente. E tem coisas que a primeira coisa que está acontecendo conosco é o temor. De você ter um temor, sabe? Não, por exemplo, não fazer algo reclamando. Isso é um nível de temor que todos nós precisamos adquirir. Porque tem coisa que a gente faz contrariado. O que é fazer contrariado? Eu não quero fazer, mas eu faço. Mas uma coisa é você fazer algo contrariado, porque não tem vontade, porque não é agradável, porque não é gostoso, mas faz, e faz por propósito. Outra coisa é você fazer isso reclamando e murmurando. Ah, não queria estar aqui. Ah, porque é o fulano que devia estar aqui. Ah, porque é quem mora que devia estar aqui. Ah, é quem governava a província de Judá que deveria estar aqui. Neemias podia ter falado, podia ter feito isso, podia ou não podia? Mas ele não fez. Por quê? Porque começou com oração. E aí a gente vai entendendo por que ao final de 52 dias, ele e quem por ele estava sendo liderado, teve um resultado excelente. Os nossos 52 dias estão passando. Eles estão acontecendo. Eles vão passar de qualquer jeito. Tem gente que fisicamente está no propósito. Está andando a milha a mais, acordando mais cedo, ou dormindo mais tarde, ou apertando sua agenda para cima ou para baixo, para mais cedo ou para mais tarde, para estar num culto, mas ainda fisicamente. Não entrou ainda. Não converteu a mente. Ainda vive cheia de negativismo. E o que é o negativismo? É você fazer algo já esperando pelo pior. Você entra em algo, mas a sua mente está te dizendo, está falando, não vai dar certo. Não, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai ficar bem. Não, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai ser um problema. Ah, isso aqui é uma doença mesmo. Não é só isso. Não, isso aqui você pode morrer. Não, isso aqui você vai perder tudo. Não, isso aqui vai te custar mais do que você está imaginando. Não aceita isso. Ah, esse propósito vai ser mais um que você vai fazer. Você não vai conseguir terminar. Por que você está aí? Você sabe que você não vai fazer, você sabe que você não vai conseguir, você sabe que você não vai terminar, você sabe. O que é mais forte do que um pensamento? O que é mais forte do que um pensamento? Diga uma palavra. Nós precisamos aprender a usar a palavra. Tem coisas que você pensa de vez em quando, que de repente, aquilo aparece. Então, esse tipo de pensamento você consegue combater com um outro pensamento. Agora, aquilo que você pensa sempre,
que já é comum você pensar. Sabe aquelas coisas que determinado horário do dia, que determinada situação, quando você está diante dela, que com determinada pessoa, você já fica com aquela mente. Aquilo fica ali falando, dentro de você. Para isso você usa palavras. E não quaisquer palavras, mas as palavras certas, que são as palavras de Deus. Você tem que declarar a palavra. Neemias, o que a gente sabe é porque ou ele falou ou porque ele fez. A gente não sabe o que ele pensou, mas a gente sabe o que ele falou, o que ele fez. Então, é o momento de algumas pessoas estabelecerem na vida. Não, eu não vou ser mais aquela pessoa que eu sou vencido pelos mesmos pensamentos de sempre. Vamos repetir isso? Diga, eu não sou a pessoa derrotada pelos mesmos pensamentos de sempre. E assim, eu estou dizendo os mesmos porque eu quero reforçar que tem alguns que já, são os mesmos, não tem novidade. Que você vai fazer, vem, não. Tem gente que é negativa, se tornou negativa, porque ninguém nasce negativo. Porque vamos lá, para quem já viu um nascimento, principalmente o nascimento do parto normal, você concorda que aquela pessoinha ali, ela tem que ter uma força, ela tem que ter uma vontade de viver. É ou não é verdade? Não dá para, não, hoje não. Quando chega a hora, vem e vem mesmo. Então, talvez, você até já ouviu, como uma vez alguém trouxe para mim, tem gente que não como é que estava ali a matéria? A pessoa trouxe, ou seja, a ideia dela era que a igreja, sei lá, mas que um grupo aceitasse, tem gente que não nasceu para ser feliz. Isso tinha uma reportagem de uma até não lembro agora qual foi a pesquisa, de qual universidade, de qual, enfim. Mas estava lá que tem pessoas que elas realmente são tristes, que elas nunca vão ser felizes, que elas são desprovidas de algumas coisas, tal. Eu disse, olha, se a pessoa buscou tanto ver isso e trazer isso para ela, talvez seja mesmo que ela queira. Mas não, ninguém nasceu triste. E ninguém tem o propósito ou chamado para ter uma vida aquém. Principalmente depois de Jesus, porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Então, por exemplo, para mim, a vida abundante, ela pode representar uma coisa, mais voltada para a saúde. De repente, para mim, a vida abundante pode representar uma vida mais voltada para a prosperidade financeira. Para mim, a vida abundante, ela pode representar mais uma vida mais voltada para uma satisfação emocional, para uma realização sentimental. Mas você concorda que ela não é uma vida escassa. Amém? Então, qualquer um pode dizer assim, não, para mim a vida abundante tem a ver com a área sentimental. Não, para mim a vida abundante tem a ver com a vida financeira. Não, para mim a vida abundante tem a ver com a saúde. Porque a abundância que o Senhor Jesus fala não tem uma área específica. Ele está falando da vida num todo. Inclusive a palavra zoe que ele usa é a palavra que significa vida em Deus. Quer dizer, não dá para ter vida sem Deus. E ele veio para ligar o homem a Deus, né? Para trazer de volta, para refazer a aliança que foi quebrada por qualquer outro homem que não conseguiu cumprir com a lei.
Então, o Senhor olhou, não encontrou um justo sequer, enviou o seu filho, que cumpriu a lei, que foi fiel, que foi leal, que foi obediente e que então resgatou a nossa condição de aliança. Então, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, não cabe alguém dizer, não, mas no meu caso, mas na minha infância, mas no meu contexto. Não, você pode ter tido o contexto que foi, pode ter te faltado tudo. Hoje não falta mais, porque Deus está com você. É a palavra que significa o Emanuel, Deus conosco, Deus comigo. E quando eu falo Deus conosco, eu não posso ter certeza que Deus está com você, porque eu não sei se você crê, mas que Ele está comigo, sim. Então, Deus conosco, Ele está aqui. Ele está perto. Ele não é um Deus que como muitos de nós pensamos por muito tempo, Deus que rejeita. Eu falhei, eu pequei, então Deus, Ele não vai estar comigo, Ele não vai me abençoar. Não, é Deus conosco. Então, quantas vezes que o grande problema, ele já acontece logo pela manhã? Você acorda, vem aquela enxurrada de pensamentos. Por que a gente diz que você tem que, logo que acorda, você tem que falar com Deus? Você tem que fazer declarações poderosas. Tem gente que sabe que só está aqui agora porque já acordou falando, declarando. O Senhor é comigo. Senhor, eu estou pegando agora, inclusive literalmente, eu estou segurando na tua mão aqui como se fosse um guindaste para eu levantar da cama. Estou pegando, estou saindo. Eu creio. O Senhor é comigo. Eu acredito. Diga, eu acredito. Essa é uma palavra que faz a diferença na sua vida. Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, é o contrário. É ou não é? Isso aqui tal. Eu não acredito. Opa! Eu acredito. Você não tem noção de quanto isso pode mudar rumos na sua vida. Você dizer, eu acredito. Você está diante de algo ali, olhando para uma pessoa que de repente há trocentos anos tem a mesma atitude. E aí você vê de novo tendo o quê? A mesma atitude. Dentro de você vem aquele pensamento dizendo, não tem jeito. É isso aí mesmo. O que você tem que dizer? Não desse jeito que você está falando aí, tá? Com sono, com preguiça, com incredulidade. Como é que você tem que dizer? Talvez essa pessoa escute e fale, o que é? O que foi? Não. Só estou dizendo que eu acredito. Tá, você já repetiu de novo. Repetir de novo é bom, né? Eu acredito. Eu acredito no quê? Eu acredito na sua mudança, eu acredito na bênção sobre a nossa casa, a nossa família. Eu acredito numa conversão. Porque quando você fala, você está lembrando Deus de algo que Ele falou. Você está entrando juntamente com Ele. Você está colocando poder naquele ambiente que você está. Por que tem gente que vive oprimida? Porque trabalha num ambiente oprimido. Porque mora num ambiente oprimido. Porque frequenta de tempo em tempo um ambiente oprimido. E o que faz esse ambiente ficar oprimido? O que falam, o que fazem nesse ambiente. E aí você entra passivo. Você entra como quem apenas vai receber e não vai colocar nada, não vai dar, não vai realizar. Então você começa a pensar o pior, começa a se sentir mal e não faz nada. Não fala, não quebra, não ora, não declara algo poderoso. Como é que você vai ficar nesse ambiente? Como? Oprimido. Não, mas comigo Deus está comigo. Deus está com você se você estiver com Ele. Entra num lugar onde as pessoas só falam de maldição, onde só fazem o que não deve, fica parado, fica quieto, não faz nada. Primeiro, que deliberadamente a gente entrar num lugar desse, a gente está pegando problema. Por isso que tem lugares que não é para nós. Está entendendo?
Tem lugar que você sabe, que, peraí, não tem propósito. O que eu vou fazer ali? É a mesma coisa, o que eu vou fazer no cemitério? Eu não tenho que ir. Morreu alguém, vai lá prestar uma condolência, vai orar por alguém num velório, tal, que está perto. Amém. Mas eu não tenho que entrar no cemitério se não tiver um propósito de uma pessoa. Inclusive, para entrar, você vai no velório de alguém, você vai ali apoiar uma pessoa próxima, um amigo, você não entra ali, sabe, como se diz, na boa, né, de boa. Não, você entra já, Senhor, esteja comigo aqui. Fecha aqui o meu corpo, Senhor. Aqui eu estou com um propósito, eu vou entrar e vou sair. Vou entrar com o Senhor e vou sair com o Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu corpo. Não é ir lá e, eu vou ficar ali, eu vou andar aqui, não. Tem lugares que não é para nós, por quê? Porque ali você sabe quantos trabalhos são feitos, quantos sentimentos, quantos arrependimentos, quanta dor, quanta maldição. Então, não é lugar para mim. Se eu tiver que passar por ali e não ficar ali, eu vou passar munido. É como ainda a canção de ontem, né? A tua presença é a minha arma. Então, eu não entro sem Deus, sem estar ali vestido da maneira certa, sem ter o capacete da salvação, para ter certeza da minha salvação. Então, isso aqui me traz, né, uma boa visão, ou seja, quando chegar o meu tempo, eu estou com Jesus, eu tenho certeza, estou andando na fé, vim aqui para apoiar alguém, para levantar alguém que está caindo, que de repente está sentindo demais com isso, mas não de qualquer jeito. Que é o tema nosso de hoje. O tempo passa de qualquer jeito. 52 dias já tem gente arrependida. Tem gente já arrependida de não ter começado o propósito, de ter falhado por coisa, sabe, irrelevante, insignificante. Tem gente que quando terminar o propósito vai estar mal, porque vai lembrar exatamente dessa palavra, os 52 dias, do dia 2 de julho até o dia 22 de agosto, vai passar para nós, os vivos, de qualquer jeito. Vai passar o tempo, vai chegar a data. Agora, entre o dia 2 e o dia 22, onde eu estive? O que eu fiz? Como eu me comportei diante de Deus? Eu até hoje, o dia 6, eu não tenho que me arrepender. Não de ter feito para Deus. Não de ter sido indolente, preguiçoso. Não de ter me deixado levar por algum sentimento. E você é a mesma coisa. Você pode se arrepender de algum pecado. Falei demais isso aqui. Isso aqui eu deixei passar. Acabei indo em tal lugar, igual você está ouvindo agora. Tem lugares que não são para nós. Mas você está firme. Você chegou até aqui. Então, às vezes sem vontade, às vezes com oposição, às vezes sem a condição ideal que você imaginou. Não, eu estou fazendo, como Neemias fez. Por isso que esses 52 dias transformou a vida dele e a vida daquele povo. Não se nivele pelo meio nem por baixo. Não, eu vou fazer. Não, eu estou aqui. Não. Eu quero mais, Senhor. Diga, eu quero mais, Senhor. Você tem que nivelar a sua mente, suas ambições para cima. Eu quero mais. Eu quero mais para a minha vida. Eu quero mais para a minha saúde. Eu quero mais para a minha família. Eu quero mais para o meu financeiro. O que o Senhor tem mais para mim? De que forma que o Senhor quer me usar? Onde tem rompimentos que eu ainda não sei, que eu ainda não vi,
que o Senhor pode me trazer a revelação pela palavra, que o Senhor pode me mostrar claramente, porque tem coisas que a gente não viu ainda, graças a Deus. Tem coisas que a gente não viu ainda. E isso é ótimo, por quê? Porque cada dia tem uma coisa nova sendo mostrada, sendo trazida à tona. Quantos que não tinham ainda visto isso? Olha, vai passar, igual o ano passado passou 52 dias, igual todo dia passa para todo mundo. Mas eu não estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu não estou vivendo a minha vida como todo mundo vive. Inclusive, eu não estou vivendo como eu vivia há um tempo atrás. Eu estou vivendo como eu tenho que viver. E tem mais coisas que você pode ir acrescentando à sua vida. Como eu estou dizendo, não seja mais a pessoa dominada pelos mesmos pensamentos, mas tenha palavras no lugar deles, que quando vem aquele bombardeio, opa, eu acredito. Deus está comigo. Se você percebe a aura do lugar que não é bom, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Quer dizer, eu não sou daqui, eu estou passando por aqui. Então eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu não sou essa pessoa que estão dizendo, eu não sou isso. Deus me ama. Todo mundo que assiste o programa ouve a Bispo falar isso todo dia. Você já disse isso hoje? Qual a expressão? Deus me ama. Porque boa parte do problema da maioria das pessoas tem a ver com a rejeição. Não precisa responder em voz alta isso. Responda na sua mente. Mas quem que aqui ainda, alguém, consegue mudar o curso do seu dia? Quem é o alguém? Qualquer pessoa. O humor do seu cônjuge muda o rumo do seu dia. O seu patrão, o jeito que ele fala com você. As coisas impossíveis que ele te pede. Às vezes você se acha Deus, né? Que ele te pede coisa impossível para você não realizar e depois poder falar algumas coisas para você para te depreciar, para te diminuir. Um amigo, um colega de trabalho, sua mãe, seu pai. Esses dias ainda esses dias não, tem bastante tempo isso, né? Eu atendi uma pessoa que eu não... Tem coisas que às vezes é difícil até da gente... Não sei se a palavra seria entender ou aceitar agora, tem dúvida. Mas é uma pessoa formada que eu quero dizer não na faculdade, na vida, já viveu, tem experiência própria de vida, de casamento, de filhos, de situações, sabe, de derrotas e vitórias, experiências, lidando com gente e tal. E conhecedor da palavra. E essa pessoa, numa idade já, né, já tem uma idade já para saber algumas coisas da vida. Quando a pessoa diz para mim o quanto que a mãe lhe afeta, quando ainda eu ouvi a expressão, porque minha mãe me afeta, tal, assim, assim, assim. Eu falei, afeta ou afetava? Não, afeta. E aí a gente vai buscar, como eu estou dizendo para você. Alguém ainda tem poder de mudar o curso do seu dia? Se a resposta sua está sendo sim, você vai entendendo o que esses pensamentos fazem com você. Porque quando alguém tem uma má atitude com você, e aquilo te afeta, aquilo só está ligando, né? É um ponto, seja visual de algo que você vê, é um ponto auditivo de algo que você ouve, que é como se fosse um nervo que vai e mexe naquela ferida emocional que existe. Talvez você nem lembra, talvez você nem saiba que ferida seja essa, mas é algo que aconteceu com você, que te traumatizou, uma situação pode ter te traumatizado.
ou algo que aconteceu por muito tempo, que marcou você. É como se você tivesse se tornado naquilo que alguém falou muito de você, aquilo que alguém fez muito contra você, aquilo que alguém te tirou muito, então você se sentiu aquém. Aí você vai dizer, como é que eu resolvo? Palavra. É óbvio que não dá para a bispa falar isso todos os dias, explicar todas as vezes, todos os programas, mas o que ela está dizendo para você dizer Deus me ama, é o antídoto para isso. Porque quando você fica mal, quando você se sente e permanece mal, pela maneira como alguém te trata, você está colocando alguém nessa posição na sua vida. Qual posição? De Senhor. Esse alguém é dono de mim. Esse alguém controla a minha vida. Esse alguém conduz a minha vida. Não, mas aí você pode dizer igual a pessoa, mas é a minha mãe. Mãe tem propósito na vida do filho. Primeiro dá à luz ele, certo? Depois a criança não come sozinha, não fala, a mãe ensina. Mas a gente passa mais tempo na vida longe da mãe do que com a mãe. É ou não é? Então quer dizer que se você não vive sem a sua mãe, tem alguma coisa errada. Porque normalmente, eu estou falando da vida normal, do propósito de vida. Ninguém passa mais tempo com a mãe num processo normal do que sem a mãe. Ou seja, a gente passa mais tempo da vida sem a mãe do que com a mãe. A mesma coisa com o pai. Você está entendendo? Então, mas aí qualquer pessoa. Você não se une a alguém, não casa com alguém para depender daquela pessoa emocionalmente. Mas para ambos agregarem um ao outro. Não para um tirar do outro. Não para um derrubar o outro. A Bíblia diz que é melhor estar acompanhado, porque quando um cai, o outro faz o quê? O outro segura, sustenta. Opa, não cai não. Então você não pode ter aquela ideia de que eu estou com alguém e esse alguém me derruba. E se o diabo falou na sua cabeça agora assim, mas no meu caso esse alguém me derruba. Não é que alguém te derruba, é que você está fraco e está sendo derrubado. Você está entendendo? Não, porque o meu marido, você não sabe, porque a minha esposa, você está dando a essa pessoa, que nem é ela, é o diabo que usa ela, porque a mente dela é dominada, então ele tenta dominar a sua mente, seu coração de forma indireta. Então acredite nisso, quando você está vivendo algo que você se sente menos, que você fica para baixo, creia e diga, Deus me ama. Porque você está dizendo, não, eu tenho o amor que eu preciso para viver. E esse amor vem de Deus. E isso vai contrariar qualquer sentimento que você tem de mãe, de pai, de marido, de esposa, de amigo, de ser tratado e de se considerar alguém inferior. Alguém que tem menos, alguém que pode menos, alguém que sabe menos. Você não é o que você sabe. Você é uma pessoa amada por Deus. Então não importa se você é tão capaz como tal pessoa, como A ou B. Deus tem algo especial com a sua vida. Neemias não era o cara. Era o cara, Neemias? Ele era o rei, por exemplo? Não. Mas quando ele creu, e ele creu num momento que, vamos dizer, completamente, um momento que ninguém diria, agora, ele não se preparou lá atrás para isso. Recebeu uma notícia, aquilo mexeu demais com ele, que eu falo, a sensibilidade que nós estamos nesse tempo não pode ser ignorada. Eu não falo sensibilidade de você se sentir um coitado, a sensibilidade de você ser movido por qualquer pessoa, estou dizendo exatamente o contrário, mas a sensibilidade para Deus. O que Deus está falando comigo agora nesse culto? Você precisa terminar
cada culto desse propósito e você fazer. Como ontem ainda o Bispo Murilo falou. Quem tem, às vezes, esse acesso a bispo depois de um culto dela, sabe. Se ela fizer um culto, se estiver no culto, ela te encontrar por algum motivo, isso é certo, né? Ela vai te perguntar, o que você pegou da palavra? E não adianta falar, não, foi falado de Neemias ali e tal, né, tal. Não. O que você pegou da palavra? Porque ela quer certificar de que você está dentro do processo de Deus, dentro do propósito. Você estava ali, você estava ouvindo, você estava vendo, você estava participando, então você estava bebendo desse Espírito, e você tem que fazer isso com você. Terminado o culto daqui a pouco, você tem que estar ali. Se você é a pessoa do Deus me ama a cada minuto, que seja. Se você é a pessoa do eu acredito, se você é a pessoa do, meus 52 dias, tirando o fato que eu estou vindo à igreja todos os dias, tem coisa que ainda não mudou, então vai ser diferente também. Minha mente vai ser um ambiente diferente. Meu coração vai ser um lugar diferente. O que está entrando vai ser diferente, porque tem coisa que só entra porque você permite. Como eu estou dizendo, tem coisa que alguém começa a fazer, você dá a palavra certa, não quero ouvir falar sobre isso. É ótimo que às vezes até criança, você vê que está, né, nessa atividade toda, está tendo aí o acampamento Manaim, né, que as crianças estão ficando aí a parte da tarde toda na igreja, com atividades e tal. Você vê que tem criança que às vezes ouvia algo, aquela coisa que era comum, e agora quando alguém vai falar, eu não vou ouvir isso. Isso não é para mim, eu não quero saber. Isso não edifica. Ó a mente ativa. Igual Neemias. Neemias, quando via alguém para baixo, dentro dos 52 dias. Não, rapaz, o que você está pensando? O que você está olhando aí para baixo? Em quem que você está pensando? Você está pensando no que Sambalate falou? Você está pensando no que o Tobias falou? Eu vou te dar um motivo para pensar. Pensa na tua mulher. Pensa no teu filho. Pensa na tua filha. Daqui a um tempo você vai querer que eles estejam onde? Que condição você vai querer para eles? Que cidade você vai querer para eles? O que você vai querer ter na frente da sua casa? Um monte de entulho ou um muro fortalecido? Não, quero minha família bem. Não, quero minha família ali num lugar digno. Então se foca nisso. Ele deu direção. E o que fez aquelas mãos continuarem? O que fez aqueles corpos permanecerem de pé? O que fez sair superação depois de cansaço, de falta muitas vezes de alimentação, de sono à noite? O que ele colocava dentro daqueles homens. E ele colocava dentro falando. Muitas vezes ele parava. Quando que a obra parava? O que a gente vê várias vezes? Se você ler o livro de Neemias, você viu. O que fazia a obra parar? Fofoca fazia a obra parar? O que fazia a obra parar? Tinha coisa que fazia a obra parar. Oração. Vamos orar aqui. Vocês estão muito para baixo. Vamos orar. Senhor, abençoa. Senhor, fortalece. Senhor, olha o que estão falando de nós. E não se esqueças do pecado deles. Mas quanto a esses homens, meu Deus, fortaleça-os. Sustenta eles. Então, se for para você parar, que você pare para orar. Que você pare para declarar. Que você pare para ignorar algo que você está dando atenção e não deve. Então, lembra da pergunta que eu fiz agora há pouco? Quem tem o poder de conduzir, de fazer você parar, de depreciar seu dia, de mudar o rumo do seu dia? Quem são essas pessoas? É importante que você depois se anote isso. Tem gente aqui que pessoas têm poder de mudar o rumo do seu dia.
São pessoas que quando você está perto delas, o que elas fazem, o que elas falam, como elas se comportam, faz você ficar mal. O que você vai fazer a partir de hoje? Então, quando você for estar com elas, você vai se preparar. Se você ouve algo que te deixa mal, você vai dizer algo que te deixa bem. Você vai tirar o controle dessas pessoas e você vai retomar o controle da sua vida. A verdade é que a vida da gente sempre é conduzida por alguém. Isso é a verdade. Tem homem que é conduzido pela mulher, depois que está com a mulher está bem, porque quando conduzia a própria vida era uma derrota. Vice-versa, tem mulher que é conduzida pelo marido, tem gente que é conduzida pela mãe, outro é conduzido pelo pai, outro é conduzido por alguém, né? Mas, quando nós conhecemos a palavra, nós temos base para conduzir a nossa vida. Então, essa pessoa que fala algo que te deixa mal, que você se sente inferior, que você se sente rejeitado, que a maior parte esses problemas que a maioria vive tem a ver com essa raiz de rejeição. Você vai retomar isso e você vai se lembrar. Você vai reafirmar quantas vezes forem necessárias que você é amado por Deus. Que Deus, que Jesus é o Senhor da sua vida. Por que a gente chama Ele de Senhor Jesus? Não é por respeito, porque no nosso caso, né, o Senhor já perdeu o nome, né? Agora é seu fulano, não é nem senhor fulano, né? Quando a gente vai chamar alguém, né? Não é o seu João, não é o senhor João, não é o senhor José, é o seu José, né? Então Jesus não é Senhor por respeito, Jesus é Senhor por lugar. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida é Jesus. Não é o fulano de tal. Não é a fulana de tal. Mas naquele momento que alguém está falando, que alguém está agindo, é como se você se esquecesse disso. Quem que vai te lembrar disso? Quem que vai te lembrar disso? Você quer gravar um áudio agora? Quer pegar o seu celular e gravar um áudio que eu vou te lembrar disso? Você vai lembrar de apertar o botão? Quem que vai te lembrar disso? Gente, quem tem pressa aqui são vocês, tá? Eu não tenho. Quem que vai te lembrar disso? Você mesmo. Se você não se lembrar disso, Deus está fazendo a parte dele agora. É ou não é? Ele nunca falou o contrário. É você que deixa alguém assumir esse papel na sua vida. Alguém chega e fala algo, aquilo passa a ter peso de verdade. Você que tem que se lembrar, não, Jesus é o Senhor da minha vida. Não é minha mãe. Não é minha sogra. Não é meu sogro. Não é meu pai. Não é essa pessoa. Fulano, você é isso. Jesus é o Senhor da minha vida. Senhor, eu estou com o Senhor. Isso não me afeta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acredite, ouvir isso tem um efeito. Falar isso tem um efeito muito maior. Está entendendo? Só que a maioria das pessoas, elas são passivas nessa parte. O Neemias, a primeira coisa que ele começou a falar era do reconhecimento, do pecado, do quanto eles tinham errado. E depois ele começou a falar, Senhor, ajuda-nos, levanta-nos, envia-nos, envia as coisas certas, prepara o coração do rei. Ele falava aquilo porque ele acreditava, e quanto mais ele falava, mais ele acreditava, mais ele se aproximava
daquilo que era o propósito da vida dele. Fale do seu propósito. Esses 52 dias você vai falar coisas, mas fale as coisas certas. Nesses 52 dias, você vai pensar muita coisa. A gente não tem conta de quantos pensamentos a gente tem por dia. Ninguém nunca fez essa conta. Veja, tem tanta coisa, tem tanta pesquisa, tanta estatística, ninguém nunca pensou quantos pensamentos uma pessoa tem por dia. Porque é algo incontável. De repente você pode estar aqui na igreja agora, dentro do culto, dentro do ambiente espiritual, você está pensando coisa errada, pensando bobagem, pensando mentira. E uma mentira é, não é bem assim. Não é bem assim. Ninguém está dizendo que é fácil isso. Mas eu estou dizendo que é o caminho. O que eles fizeram durante esses 52 dias fez a vida deles mudar. E todos os anos nós vemos pessoas que, inclusive nesse propósito, que é o maior em tempo, que são 52 dias, o outro propósito grande que a gente tem é no começo do ano, que são 50 dias. Mas é diferente. A pegada é diferente. Né? Eu vejo até a unção sendo diferente. Porque a gente faz mais para aquela, é para o meu ano, eu estou vislumbrando o meu ano, eu estou declarando o meu ano, isso aqui é para agora. Coisas têm que estar acontecendo agora. É na sua mente, é no seu coração. Você tem que estar aí sentindo queimar a palavra dentro de você, e você vendo respostas das suas orações, você vendo ferramentas para lidar no dia a dia. E lembrar, eu vou passar de qualquer jeito esses 52 dias. Agora, quem determina como eu vou passar, quem é, gente? Você. Porque você poderia dizer, Deus, não, Deus está dando meios, mas você é que escolhe. É igual se lembrar da coisa certa, que é a verdade. Tal fulano, para de viver em comparação. Isso é uma deformidade na sua mente. Não se compare. Não se compara com um irmão, não se compara com um cunhado, com um cunhada, não se compara com um amigo, não se compara com gente que está próximo ou que está distante de você. A gente deve ter referência. Então, eu admiro o que essa pessoa fez, eu admiro onde essa pessoa chegou, eu admiro isso nela. Então, isso aqui é uma inspiração para mim. Mas eu não tenho que ser igual. Eu posso pegar aquilo daquela pessoa e ser até melhor que ela. Posso ou não posso? Qual o limite para eu não fazer isso? Tem limite. Agora, uma desgraça, e tem gente que é perturbada por isso. Porque, como não teve pais sábios, a pessoa vivia sendo comparada com o irmão, por exemplo. Teu irmão não faz assim. Tua irmã não é desse jeito. Por que você não é como seu irmão? Por que você não é como sua irmã? Aí a pessoa, ela é viciada. Toda vez que ela está num lugar, ela fica comparando a vida dela, o resultado dela, a família dela, o casamento dela, a roupa dela, o corpo dela, a voz dela, a casa dela. Tudo dela está comparando com alguém. E aí, como ela não tem o domínio próprio, alguém domina a vida dela, e não é Deus, porque Deus não nos leva a isso, então ela sempre se compara e se vê de que forma? Inferior. Então, ela não consegue ver as coisas boas. Ontem ainda, eu perguntei para uma pessoa assim, falei com ela meia hora. Eu falei assim, me diga 10 qualidades suas. Igual faço no culto aqui. Falei, enquanto você não me respondeu, eu não continuo. Demorou 6 minutos, a pessoa não tinha dito nenhuma qualidade. Eu falei, nós temos compromisso, então vou te ajudar, né? Isso aqui, tal, fui forçando. Falei, meia hora que eu estou com você. O
que seja meia hora, 40 minutos, falei, eu já posso te falar umas 5. 5 qualidades que eu vejo, que inclusive você tem, que tal pessoa que é o problema da sua vida, parece o problema da sua vida, não tem. Fui listando, essa. Falei, de quem é a vida? Minha. Falei assim, se você não vê, não adianta, você está sendo roubado. Quantos aqui estão desse jeito? Por quê? Porque entraram nessa onda maligna de comparação. Deus não fez ninguém para ser igual ninguém. Você é único, diga eu sou único. Então você não é inferior. Como você também não é superior, você é único. Tem coisas que te inspiram, mas não tem que ser igual. Eu sou eu. Você é você. Tem coisas que você tem que eu não tenho. Tem coisas que eu tenho que você não tem. E é assim a vida. Não, mas o fulano, aprenda a ver luz na sua vida. E para quem disser assim, minha vida não tem luz, é porque você apagou. É porque você deixou que alguém apagasse e você vivesse no escuro. Porque para todo mundo Deus deu fé, para todo mundo Deus deu luz, porque a luz que resplandece em nós é a luz de Deus. Então, quanto você acredita, essa luz brilha. Ah, mas o fulano, não, esquece fulano, esquece cicrano. Na terça ou na segunda, eu não lembro agora, eu falei, você precisa assumir alguém para você cuidar. Mas, óbvio, primeiro você precisa cuidar de si. Se você não tem saúde emocional, se você não tem saúde física, como é que um médico doente, desnutrido, vai cuidar de alguém? Tem jeito ou não? Hã? Tem jeito de um médico que está com a pressão baixa fazer uma cirurgia? Hã? Não, ele vai cair ali, imagina ele com um bisturi na mão ali, mata uma pessoa. Então, da mesma maneira, você precisa saber o momento que você está, você precisa assumir algo, cuidar de alguém, ser pai, ser mãe de alguém, sim, mas primeiro se levanta. Quem eu sou em Deus? O que Deus tem comigo? O que eu vou viver esses 52 dias? O que eu já estou vivendo? O que eu já estou aproveitando? O que eu estou crescendo? E o que eu não estou crescendo que a partir de agora eu não deixo mais passar na minha vida? Os pensamentos não me dominam, mas a palavra de Deus vai me conduzir. Então, se você era uma pessoa passiva, parada, acomodada, preguiçosa, ou o pior de todos, tímida. Porque tem gente que não declara a palavra porque tem vergonha, é tímido. Não, mas se eu falar perto de alguém, o que vai acontecer? Vão te tratar como o quê? Como louco? Hã? A fé não é a loucura do vencedor? É ou não é? Quantas vezes que Jesus dizia coisas que quem estava perto dele não entendia? Você fala coisas que... Mas o que ele falava tinha propósito. O que ele estava falando ali, ele sabia. Não importa que as pessoas saibam. Não importa que as pessoas gostem. Não importa que as pessoas concordem com você. Fale com propósito. Fale de propósito. Faça com propósito. Faça de propósito. Porque se você fizer a coisa certa, como está aqui agora, você está certo em estar na igreja, em estar ouvindo a palavra, em estar se dedicando a essa parte espiritual da sua vida. Mas não pode pegar essa parte e querer que ela repercuta para todo dia sem que você continue tendo atitudes. Então, aqui na igreja, por exemplo, que é o que eu falo, que a igreja, enquanto tem a palavra, é o momento e o lugar de você ouvir, não de falar. Então, tem alguém falando, ensinando, pregando, eu paro, eu escuto. Mas aí você tem um dia para falar. Você tem um dia para você declarar.
Você tem o dia para você, aí como diz a Bíblia, para glorificar a Deus. E não é glorificar a Deus só dizendo glória a Deus. Você pode dar glória a Deus em coisas que às vezes você está ali, você sabe o quanto você está vencendo, mas você dá glória a Deus com a palavra certa, com a declaração poderosa, com o nome de Jesus sendo declarado ali, com um gesto de amor por Deus, de receber a verdade, de anular a mentira que está sendo declarada para você. Inclusive, quem não colocou isso, porque ainda só estava olhando para coisas materiais, você pode colocar no seu projeto, e esse tem que ser um foco de oração para você. Que você não vai ser uma pessoa que alguém tem poder de mudar o rumo da sua vida, do seu dia. Emocional, não. Você vai ser uma pessoa forte. Uma pessoa que não vai ter... Você não vai ser aquela pessoa mais, por exemplo, eu não aceito. E você não pode aceitar ser aquela pessoa que, dependendo do que você vive, você vai lá e tem que passar pelo psicólogo. Eu não aceito isso. Por quê? Porque todas as ferramentas que nós precisamos para estarmos bem, emocionalmente, a Bíblia nos fornece. Uma vez eu falei isso com uma pessoa, a pessoa disse assim, mas todo mundo tem as suas questões, seu escape e tal, mas você não vai no psicólogo? Eu falei, não sei nem como que é. Não tem nada contra a profissão. Inclusive, tem psicólogos na igreja. Alguns, inclusive, que eu já falei, já atendi, outros que eu atendo. E eu sei que uma coisa é certa. Eu sou limitado. A profissão psicologia é limitada, como os psicólogos. Mas a palavra de Deus não é. Então, se eu tenho acesso a tudo na palavra, por que eu vou me contentar com parte? Está entendendo? Eu tenho acesso a tudo. Neemias, por exemplo, é uma inspiração para nós. Eu não vou ser o Neemias. Eu sou o Anderson. Mas o Neemias me inspira. Está entendendo? Eu não tenho uma situação igual a dele, mas a situação dele me inspira, me anima, me dá ali direção para algumas coisas, me faz lembrar de coisas que eu não posso repetir. O livro de Neemias é inspirador para o mal, do que não se deve fazer, e é inspirador para o bem, de como se deve fazer. E aqui eu poderia pegar cada livro, cada personagem, cada história, e falar a mesma coisa. E gente que venceu ali em condições completamente, eu não estou dizendo mais ou menos, condições completamente adversas, como esse homem venceu. Se apegue em Deus. Esses 52 dias na minha vida e na sua vida tem que ser como foram os de Neemias daquele povo. Não são, e eu declaro, não serão 52 dias comuns. Serão 52 dias extraordinários em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. E antes de nós orarmos por restauração, do que quer que você deseja, eu quero que você agora fala com Deus sobre essa parte emocional da sua vida. Quem ainda alguém controla a sua vida? Você vai fazer uma risca. Depois, até profeticamente, você vai escrever o nome dessas pessoas num papel, você vai riscar esses nomes. Sim, é um ato profético, você vai escrever esses nomes e você vai riscar e vai dizer, essa pessoa não tem poder sobre a minha vida. De novo, outro nome, risca, essa pessoa não tem poder sobre a minha vida. Outra, essa pessoa não tem poder sobre a minha vida. Tem gente que vai ter mais de uma folha. Não importa quantos nomes, mas chega. Quem tem poder sobre a sua vida? Deus. Minha mulher hoje não me ligou. Escreva o nome dela aí. Não tem poder mais sobre a minha vida. Meu marido, ele não lembrou do meu aniversário. O sangue de Jesus tem poder.
Parece que a gente tem que orar para Deus, porque parece que o homem às vezes tem uns distúrbios na memória para coisas que não podia esquecer, né? Eu, no meu caso, não dá para esquecer alguns aniversários, porque são juntos. Mas quantas pessoas que, não fez isso, não, acabou, não tem poder sobre a minha vida. Você não lembrou tal, mas isso não muda o meu humor, não muda meu dia, não muda a minha vida, a falta do reconhecimento. De repente você se derrama, você cansa, você vai dormir mais tarde, você acorda mais cedo, você faz o seu melhor e alguém vem e não considera nada. E aí você fica o resto do dia, o resto da semana, o resto do mês, o resto do ano mal. Não, risca esse nome, em nome de Jesus, eu estou dizendo, faça isso profeticamente. Risca esses nomes de pessoas que têm poder sobre a sua vida. E aí depois numa folha, não escreve numa linha não, escreve ocupando a folha inteira, Jesus. E vai lá igual uma criança, pinta esse nome e diga, esse nome, essa pessoa tem poder sobre mim. E Ele me ama. É como nós cantamos aí nessa semana, Ele me ama. Sim, Ele me ama. Sim, Ele me amou e Ele me ama. Ele me ama. Pessoa, não me importa. Não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo, não importa o que está acontecendo. Quem me ama é quem me importa. E quem me importa é Jesus. Jesus me ama. Sabendo quem eu sou, sabendo o que eu fiz, sabendo das minhas limitações, sem ter nada para oferecer para Ele, Jesus me ama. Do que mais eu preciso? Eu não preciso de alguém que esteja reconhecendo as minhas qualidades, alguém que diga o quanto que eu sou importante. Se isso vier, bem, se não vier, eu tenho a palavra que diz quem eu sou. Se encha, tem coisas, para algumas pessoas, olhar para algumas coisas é importante. Então você pega essa folha que você escreveu Jesus e pintou Jesus, coloca na sua frente, por onde você sempre passa. Não tem gente que enche a casa de foto das pessoas que ama? Não tem como você ter uma foto de Jesus. Até porque as imagens que existem, que dizem que são de Jesus, não são reais. Mas quando você olhar para aquele nome ali, você vai lembrar, Ele me ama. É com Ele que eu devo me importar. E esses 52 dias aqui eu vou viver baseado em Jesus. Eu vou viver olhando para Jesus. Ele reconhece cada vez que eu oro, que eu peço, que eu busco. Cada vez que você vem à casa dEle, Ele sabe, Ele reconhece. E a Bíblia diz que Ele te recompensa. Então tira as pessoas que estão segurando, prendendo seu calcanhar. Elas não estão prendendo, foi você que se deixou ser presa por elas. Você deixa que pessoas te impeçam. Você permite que pessoas te atrasem. Que pessoas te amargurem. Não são elas, é você. Quantos que se eu tivesse diante, igual estava com essa pessoa, e perguntasse, me fale 10 qualidades suas, talvez você não vai saber. Por quê? Porque você tem lembrado do que tem falado para você, ou do que alguém te fala, que você não é, que você não consegue, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. E aí você perdeu a noção própria de quem você é em Deus. Da pessoa que Deus concebeu, que alguém dessa terra apenas deu à luz. E ainda que alguém tenha te deformado o caráter, Deus conserta. Se você era um mentiroso, se você era um desonesto, se você era um infiel, se você era um mentiroso, se você era um ladrão, se você era um pervertido, se você era um lascivo, se você era um malandro, você pode ter aprendido com alguém, com a vida, ter tido fraqueza no seu caráter, porque não teve a palavra ali te assoreando, mas agora você tem.
Então não se prenda ao seu passado. Se prenda à palavra. Declare a palavra agora. Declare quem você é em Deus. Você tem que dizer: eu sou amado, eu sou um vencedor. Eu sou único para Deus. Eu sou único. Eu sou especial. Eu sou um filho único. Porque nenhum dos meus irmãos são como eu. Então não é unidade que só tem um, mas igual a mim só tem eu. E Deus tem algo comigo como Ele não tem com outras pessoas. Como que Ele tem com outras pessoas é com elas, não é comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai. Obrigado por mais esse dia dentro dos 52 dias. Porque os nossos dias, meu Pai, eles não têm sido, eles não são e eles não serão comuns. Como esse prazo, esse período que o Neemias e aquelas pessoas que acompanharam ele, a fé dele, não tiveram dias comuns, foram dias cheios, foram dias, meu Deus, propositais, foram dias, meu Pai, de entrega, de comprometimento, de rompimentos, dias de sensibilidade à Tua voz. Eu oro para que assim sejam também os nossos dias. Que tenhamos sensibilidade para ouvirmos a Tua voz, e hoje o Senhor está falando aqui mais uma vez. Que cada um aqui, meu Pai, dê ouvidos à Tua voz, que as outras vozes sejam caladas, silenciadas, e que a Tua voz venha ecoar dentro de cada um de nós. Que a Tua voz, Senhor, que a verdade, ela venha ecoar, que venha sair pela nossa boca, que a Tua voz, meu Pai, seja vista na nossa postura corporal, que a Tua voz, meu Pai, ela seja percebida pelas nossas reações. Que venhamos, meu Deus, ficar, seguir, acreditar, meu Deus, pagar preços, sacrifícios, pelo que o Senhor fala, pelo que a Tua voz, meu Deus, nos disse, e que cada mentira que ainda prevalecia, eu oro agora ao Deus vivo, para que pelo Teu poder, cada mentira, em que até agora há pouco essa pessoa acreditava, que caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro para que cada mentira em que essa pessoa acreditou, se apoiou, que a depreciou, que fez ela entrar numa depressão, que fazia ela se sentir inferior, a ela se ver de forma inferior, que caia por terra essa mentira, em nome de Jesus. Senhor, que a verdade, meu Deus, que é a Tua palavra, que saia agora, pela boca dessa pessoa, e não só agora, mas em cada momento da vida dela. O quanto o Senhor a ama, o quanto o Senhor levanta ela, o quanto o Senhor faz dela abençoada, vencedora, poderosa no Senhor. O Senhor é o Pai dela. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor está conosco. Não, Senhor, nós não estamos sozinhos em nenhum momento. E eu oro, meu Deus, para que cada um aqui fique, para que cada um permaneça na verdade do Senhor. Meu Deus, eu apresento ao Senhor todos os nossos pedidos de restauração. Que cada área da vida dessa pessoa que ela tem, assim como Neemias, não aceitado. Quantos que por uma vida aceitaram maldições dos pais, o resultado da família, aceitaram, meu Pai, situações terríveis, mas perceberam e entenderam, isso não é para mim. Eu não tenho mais que conviver com isso, eu não tenho mais que aceitar isso. O Senhor restaura a minha vida. Eu concordo, meu Deus, com cada declaração. Eu concordo, meu Pai, com cada pedido de restauração
Eu concordo, meu Deus, com cada declaração poderosa, para que a saúde dessa pessoa seja restaurada, para que ela seja curada. Eu concordo com esse casamento restaurado, meu Deus, com essas duas pessoas mudadas, transformadas pela palavra. Não, meu Pai, pelo orgulho, não, meu Deus, pelo dinheiro, mas pela palavra. Eu concordo com essa família restaurada. Cada membro dessa família, meu Deus, se voltando para o Senhor, se convertendo, meu Deus, vivendo, meu Pai, a Tua palavra, a verdade. Eu concordo, meu Pai, com a vida financeira dessa pessoa, estando no lugar que o Senhor a chamou para estar. Ela ouvindo a Tua palavra e ela se derramando no Senhor, fazendo, meu Pai, o melhor dela, e para isso ela tem que receber o melhor do Senhor, receber condições, receber dádivas, receber, meu Pai, oportunidades, agarrar as oportunidades, meu Deus, portas serem abertas, clientes serem enviados, negócios serem fechados, e eu declaro, meu Pai, que onde havia pobreza, miséria, escassez, onde havia pouco, que o Senhor, meu Pai, restaure para que passe a ter muito, que as portas, meu Deus, que estavam fechadas, por maldições, por sentenças, por crenças, que sejam abertas pelo Senhor. Abra a porta, Senhor. Envia, meu Pai, condições. Envia provisão. Traz à existência aquilo que até então, meu Deus, não existia. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor restaure, meu Pai, a saúde, curando enfermidades, doenças, porque, meu Pai, o Senhor disse: eu sou o Senhor que te sara, e eu declaro, meu Pai, que onde havia uma doença, que haja cura agora, porque, meu Pai, se o pecado trouxe doença, se o pecado trouxe peso, maldição, a palavra do Senhor, meu Pai, desperta a nossa fé, e nos faz obedecer, e a obediência nos traz cura, e eu tomo posse de cura, eu tomo posse de libertação, eu tomo posse, meu Deus, do derramamento do Teu poder sobre cada um aqui. Abençoa o Teu povo, que o Senhor coloque nas mãos dessa pessoa, o que ela tem crido, pedido, declarado, meu Pai, e não tem aberto mão, porque o que é nosso, que venha para as nossas mãos. Pega na mão de quem está do seu lado agora, e concorde com essa pessoa. E quando eu digo concordar, é falar que Deus abençoe e restaure a vida dela. Não é só ouvir eu orando daqui do altar. É você declarar sobre a vida dessa pessoa, que ela seja recompensada por mais esse dia, que essa busca, que essa oração, que esse clamor traga restauração para a vida dela em nome de Jesus. Eu concordo, Senhor, aqui com cada oração. Eu concordo com esse sacrifício dessa pessoa de hoje, de vir até a tua casa, logo pela manhã, meu Pai, para validar, meu Pai, o propósito que ela assumiu com o Senhor, de restauração, e eu declaro que cada oração será respondida. Eu concordo, meu Pai, com pedidos, orações, com declarações poderosas. Eu concordo com o teu povo, vendo a tua glória, vivendo cura, libertação e transformação. Eu ligo aqui agora, cada oração, Senhor, aqui na terra, para que elas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém.